Volta mais uma vez para conversar com você e trazer algumas informações importantes com relação à doença do Alzheimer. Quem assistiu meu vídeo anterior sabe que eu moro com a minha mãe e que já há algum tempo descobri que ela tinha Alzheimer e venho lidando com essa doença desde então. Trouxe algumas dicas naquele outro vídeo e nesse vídeo aqui eu gostaria de me aprofundar um pouco mais sobre algumas questões referentes ao Alzheimer. Só para a gente lembrar, tá? O Alzheimer ele tem 7 estágios. Tá? O primeiro estágio é um comportamento exterior normal. Aparentemente a pessoa não tem nada, sabe? Apenas um leve esquecimento. Tá? Depois ele começa com algumas alterações muito leves, geralmente alterações de humor, sabe? A tendência de ficar um pouco chateado, um pouco agressivo, irritado com algumas coisas que não fazem muito sentido, coisas leves, né? E que acaba irritando o portador de Alzheimer, um esquecimento que ele tem, ele acaba ficando irritado, ela fica irritada e aí acaba brigando com os familiares. Daí vem o declínio, né? A memória vai declinando aos poucos. Vai declinando, acaba esquecendo algumas atividades importantes do dia a dia, sabe? Acaba esquecendo tarefas simples, né? Eu até contei a história na vez passada de que minha mãe chegou a colocar tempero de temperar carne para fazer café, como se fosse pó de café. Então são coisinhas pequenas, parecem bobas, mas que são sinais importantes. Tem também um declínio moderadamente grave, é quando realmente o portador de Alzheimer começa a esquecer, sabe? Esquecer de como chegar em casa, esquecer de alguma tarefa que ele estava fazendo, de repente ele para sem saber o que estava fazendo de verdade. Então isso vai se agravando com o passar do tempo. E entra no declínio severo, né? Onde vem a depressão, o esquecimento de nomes, sabe? As memórias que ficam são memórias muito antigas, de quando ele era bem jovem, tá? Sabe? Então, assim, são pelo menos que os médicos, né, passam para a gente, esses são os 7 estágios do Alzheimer. Eu gostaria de falar de uma característica que acontece, né, durante esse processo, que é essa irritabilidade, essa agressividade, certo? Quando você descobre que a pessoa está com Alzheimer, fica mais fácil de você lidar, não é? Porque você pode procurar um neurologista, que é um médico indicado para esse tipo de problema. Geralmente ele é indicado pelo geriatra, porque o Alzheimer ele costuma atacar pessoas de mais idade, acima de 60 anos. É muito raro casos de Alzheimer com pessoas mais jovens, né? Abaixo dos 50 anos é muito difícil. Pelo menos é que os médicos passam para a gente, né? E o geriatra ele pode indicar o neurologista, e o neuro ele vai indicar as medicações necessárias para que você possa controlar esses estágios de irritabilidade, a falta de sono que acontece muitas vezes. Mas tem coisas que você pode fazer, né, para ajudar nesse processo, porque o remédio ele é muito limitado, ele age naquele momento. Em geral, se dá a medicação para a pessoa dormir, né, antes da pessoa dormir, e quando a pessoa acorda. Então ela passa algum tempo medicada, mas ao longo do dia você vai ter que lidar com o paciente, você vai ter que lidar com aquele seu parente que está com Alzheimer, né? Então algumas técnicas são importantes. Primeiro de tudo, tá? Você não pode entrar na pilha da pessoa que está com Alzheimer. É lógico, é uma pessoa que está doente. Você não pode simplesmente se irritar com a pessoa, né? Você precisa ter a paciência necessária para poder lidar com esses estágios de agressividade. Muitas das vezes a pessoa quer fazer uma coisa, de repente sair de casa porque está dizendo que aquela casa não é dela, como já aconteceu comigo e com a minha mãe, e você dizer para ela, não pode sair, e aí ela fica irritada, quer bater, quer morder muitas vezes, né? E você não pode entrar nessa pilha, você não pode
ser agressivo com a pessoa. Isso só vai fazer com que ela fique cada vez mais irritada. E é uma irritação que não faz muito sentido para ela. Ela não consegue entender o que está acontecendo, de porquê você está brigando, e ela não consegue entender quando você fala que não é assim, você está errado, você está errada. Ela não consegue entender isso, porque na cabeça dela faz muito sentido aquilo tudo que ela está falando. Então, o ideal é que nesse momento de irritabilidade, quando ela estiver, em crise, você desviar a atenção. Sabe quando a gente faz com criança pequena, que está fazendo birra, quer porque quer uma coisa? O pai e a mãe acabam desviando a atenção da criança para uma outra coisa, para uma outra atividade. E ela acaba esquecendo daquilo outro que ela estava falando. Funciona parecido com o paciente de Alzheimer. Eu costumo, no meu caso, como a minha mãe sempre foi uma pessoa muito musical, ela cantava em coral, ela chegou a reger coral, né, dentro da nossa organização religiosa. Então ela sempre gostou muito de música, ela tem uma musicalidade muito ativa, ou pelo menos tinha. Então eu me aproveito disso para lidar com o humor dela, sabe? Cantar uma música, geralmente eles lembram das músicas antigas, então é importante lembrar. Tem uma canção que a minha mãe gosta muito, que é o Seu Malaquia. Seu Malaquia preparou 5 peba na pimenta, só do povo de Campina. Seu Malaquia convidou mais de 40. Quando eu começo a cantar essa canção, ela abre um sorriso, sabe? Ela fica toda emocionada. E aí eu convido, me lembra a música, mãe, me lembra a letra da música. E ela com toda a dificuldade, porque hoje em dia, né, minha mãe está com dificuldade de falar, inclusive, devido a um derrame que ela teve, dificultou bastante as coisas. Então ela acaba cantando algumas partes da música. Isso, né, funciona em duas formas, tem duas formas práticas desse tipo de atitude, de atividade. A primeira delas, desviar a atenção, evitar que aquele seu parente, sua parente que está em crise do Alzheimer continue irritada, sabe? Continue agressiva. Acalma, muda o humor, porque eles mudam o humor assim, ó, de uma hora para outra, sabe? Então acaba mudando o humor da pessoa. E um segundo sentido também ajuda, sabe, a exercitar a memória. Não vai evitar que o Alzheimer progrida, porque, como eu falei para vocês antes, o Alzheimer é uma doença progressiva, degenerativa e que não tem mais retorno, mas ajuda muito a controlar esses estágios de mau humor, sabe? Então é importante. Quando o seu parente, sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã entrar em crise de agressividade no Alzheimer, você não pode entrar na pilha. Você não pode ser agressivo com ela. Isso só vai piorar a situação. Ela vai se tornar muito mais agressiva. Ele vai se tornar muito mais agressivo. E você não vai conseguir controlar a situação. A depender da condição física do paciente, ele pode até se machucar. Então, o ideal é que, naquele momento, você possa desviar a atenção, sabe? Isso é muito importante, tá? Bem, eu não quero me estender muito nesse vídeo, eu sei que eu demorei bastante para poder postar novamente, mas é porque eu estava testando o áudio, sabe? Estava tentando ver se eu conseguia melhorar um pouco mais essa nossa comunicação. Eu agradeço a todos que ficaram até aqui, agradeço os inscritos, né, que já se inscreveram aqui no canal do Rick, né? E eu espero poder encontrar com você no nosso próximo vídeo, tá bom? Manda esse vídeo para quem você conhece, que tem um parente que esteja com Alzheimer, para poder compartilhar. Faça perguntas aqui para mim, eu vou tentar responder a todas que vocês fizerem, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!